Fala galera, aqui quem fala é o Deus do Novo Mundo e eu tô começando a acordar para a realidade das coisas. Eu pensava que existia um criador, mas cara, o criador desse cosmos, cara, ele fez uma injustiça, principalmente com o demônio Belial. Não, não demônio, nem vou falar dele de demônio, porque ele tem uma história tão triste, o Belial, que eu vou falar de Deus. Deus Belial. Deus Belial. Acho que ele merece adoração, tá ligado? Porque ele, caralho, ele teve uma história triste. Ele foi enganado pelo Satanás, ele teve a mentira, né? Ele falou que, sabe, não tinha nada pra destruir. Satanás, tipo, na verdade, ninguém sabe quem é Satanás. A Bíblia, a igreja cria um medo, o medo do diabo, sabe? Mas ninguém, as pessoas não sabem que é Satanás. As pessoas não sabem. Tem mastema, tem um monte de nome. Mas basicamente ele enganou, ele ele basicamente foi uma pessoa, foi um ser que trouxe a maldade e na minha opinião, sabe? Satanás não é totalmente mal. As criaturas, os seres vivos, né, os seres sencientes, os seres que estão no ciclo de Sansara, eles são todos, como posso dizer, eles são todos seres duais, sabe? Seres que são bons e maus. Ou seja, essa história que Satanás é totalmente ruim é mentira. É mentira. Satanás é tipo um debatedor cósmico. Ele é a mesma entidade que Mara. Ele não é a morte. Ele não criou a morte. Isso é mentira. O cristão ele tem uma cisma com a morte. O budista não tem uma cisma com a morte. A morte é tão natural quanto a vida. O Criador, pai de Jesus, né? Para mim foi uma injustiça que fizeram com esse demônio. Demônio não, Belial. O Deus Belial. Foi uma injustiça. Porque ele vive no vazio agora. Nesse momento ele vive no vazio. Ele não pode. Nenhum ser pode chegar perto dele. Porque se chegar perto dele, vai morrer. Morre. Ele foi amaldiçoado a viver sozinho. No vazio. Na escuridão. Cara, é uma coisa lamentável. Até nós fica pensando. Será que foram seres, foram anjos caídos, sabe? Parece que não tem uma. Parece que tem uma lógica. Não tem uma lógica isso, cara. Por que Deus fez isso? Eu sei que eles seguiram, né? Satanás. Mas possivelmente, Satanás foi o primeiro ser que falou. Ele falou a primeira, digamos assim, a mentira. A primeira mentira. Não existia. Basicamente, ele foi o ser que conheceu o bem e o mal. Eu acho que foi o primeiro ser que, digamos assim, conheceu o bem e o mal, sabe? Aí tem toda aquela história da Bíblia, né? Quando você não conhece o bem e o mal, você não tem mais eternidade, que é meio que uma mentira. É uma mentira. As pessoas têm medo da morte. Têm medo do fim das coisas, do fim dos tempos. Por isso que eles ficam falando que, sei lá, Cristo vai voltar. Eu não acredito mais nisso. Eu acredito que isso foi uma coisa contada pela igreja, uma coisa, sabe? Uma coisa inventada. É tipo uma história, sabe? Uma história, sabe? Uma história bonita, sabe? Que deixa as pessoas, sabe?
apaixonada, sabe? Deixa as pessoas emocionais, sabe? Ah, vai salvar eles. Cara, não existe isso. Não existe. Se nós não ser bons, aliás, perdoar até os nossos inimigos, que os demônios não são totalmente maus. São duais, eles são seres bons e maus. Basicamente, nós culpa muito o diabo, né? Nós culpa muito o diabo. Você pode botar toda a culpa no diabo. Ninguém sabe quem, segundo o satanismo, o primeiro ser que foi ele foi o portador da luz acausal. O que é a luz acausal? É a luz que não foi causada pela causalidade. Ação e reação. Ela não foi criada pela ação e reação. Ele foi primeiro a reação, depois a ação. É a causal. É caótica, digamos assim, podemos dizer. É caótica. Né, da física, não está no universo. Ou seja, esse ser possivelmente é Satanás. Mas tem as pessoas que falam que não, que esse ser não é. Que existe o primeiro poder do céu, que foi contra a criação, não foi a maldade. Não teve uma maldade, não foi uma maldade. Não foi o princípio do mal que foi criado ali. O Kemet-El, tipo, ele foi um ser que quis voltar pro caos. Basicamente é uma coisa assim, voltar pro caos, porque tudo foi feito do caos. Tudo veio do caos. No caos tudo é possível. E basicamente veio primeiro o Kemet-El, que ele basicamente é o ser que que se tornou, digamos assim, o portador das trevas. Ele acha que é a mesma coisa que... Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que ele é o mesmo ser que Lúcifer, né? É o portador da luz. Na minha teoria, ele seria, digamos assim, o anjo mais forte criado por Deus, sei lá. Tem muito mistério no satanismo, sabe? Eu não sei se esse Kemet-El era o diabo em si, ou era o Samael, sabe? Ou eu acho que ele é um ser que veio antes de Samael. Segundo o que eu sei, Belial veio depois. Belial, ele basicamente fez... Eu não sei se isso é verdade. Eles falam que Belial é o ser que guarda o segundo véu da escuridão, dos Transclivotes. Mas não faz sentido. Eu acho que esse Kemet-El é a mesma coisa que Satanás. É o mesmo ser. Eu não acredito que é o mesmo ser, Samael, existe. Eu acredito que a Clifote, que representa Talmiel, os deuses gêmeos, eu acho que quem governa é Moloch. Não é Satanás, é Moloch. Satanás veio, Kemet-El. Ele é o imperador dos buracos negros. Ele é o ser que causa, digamos assim, é o ser que simboliza o caos colérico.
ele sabe, ele simboliza o caos. Por isso que ele é chamado pelos demônios deuses, eu vou chamar de deuses, porque cara, eu tô pensando que eu acho que deuses são esses seres são injustiçados, porque eles não são totalmente maus. Eles não são totalmente maus. Tá errado isso. As pessoas têm uma visão errada sobre isso. É. Tipo, todos os seres do Sansara, porque eles falam que Emichel é o deus do outro lado, é o deus estrangeiro, que é basicamente o deus do outro reino, que é o reino da maldade, digamos assim, é o reino da maldade. Tem muita coisa que não faz sentido no satanismo, umas coisas que eu, sei lá, parece que não faz sentido, mas basicamente ele foi o ser que se tornou o primeiro foi o primeiro ser que foi contra a criação, né? Ou seja, ele foi basicamente o ser que falou a primeira mentira, né? Acho que é a mesma coisa de Arima. Ou o princípio do mal que foi criado depois. Tipo, mas basicamente eu quero falar aqui de Belial. Acho que Belial é o demônio mais injustiçado. Porque ele ocupava o mesmo cargo de Miguel. Ou seja, Miguel é a verdade. É o espírito da verdade. Belial era a verdade. Possivelmente. Tipo, e quando ele caiu, Miguel venceu ele. E ele não é a mesma coisa que Satanás. Ele não é o mesmo ser. Ou seja, parece que Kemetiel e Samael são seres diferentes, parece. Pelo que eu sei. Samael, basicamente, ele trouxe a maldade. Ele conheceu. Ele foi o primeiro ser que provou do fruto do conhecimento do bem e do mal, digamos assim. Ele soube o bem e o mal. E ele não é totalmente mal, isso é mentira. Ele é um ser que. Desculpa, eu tô sem dormir faz dias. Só tomando Ritalina. Eu tô muito. Tô muito depressiva. Porque parece que os cristãos eles falam de perdão, mas eles nos perdoam os demônios. Os demônios não são totalmente maus. As pessoas acham que os demônios são totalmente maus. Totalmente maus. Eles acham só pela maldade. Não. Eles estão revoltados, basicamente. Belial ele vai ser, passando, quem não sabe, vai ser o anticristo. Ele vai reencarnar como ser humano. Ele também está no ciclo de Sansara. E basicamente ele vai enganar todo mundo. Ele vai querer adoração. Porque ele foi, acho que foi um ser tão injustiçado que Deus vai dar a razão para ele. Vai dar razão para perseguir os cristãos. Porque foi um ser que foi amaldiçoado, sabe? Não, ele não teve uma culpa. Ele supostamente foi enganado por Satanás. Tipo, o Satanás é o primeiro ser que falou, ele falou a primeira mentira, né? Digamos assim. Ele que criou a guerra. É engraçado, né? É engraçado. Parece que o Deus criador do cosmos, ele sempre tenta arranjar uma desculpa
Pra provar que o mal tá na criatura e não nele. Tipo, pra mim, na minha opinião, essa história que Satanás é o pai da mentira, é o caralho a quatro, porque sendo o pai da mentira, né, ele seria o pai do Belial. Mas não faz sentido, cara. Belial ocupava o mesmo cargo de que Miguel, era a verdade. Por que Deus fez uma... Por que Deus teve que escolher Satanás pra, sabe, ser... Pra contar mentira e, tipo, ter uma mentira, sabe? O Belial se tornar a mentira. Ou seja, se tornar o pai da mentira. É uma coisa totalmente manipulada. Por isso que Belial vai ter tanto ódio, sabe? Vai vir com tanto ódio dos cristãos. Porque ele foi um ser injustiçado, cara. Deus fez uma injustiça com ele. Fez uma injustiça. E Belial é a mesma coisa que Beuzebu. E não é o diabo. Não é o diabo, não é Satanás. Basicamente, Satanás ele tem ele enganou a terça parte dos anjos, segundo a Bíblia. E supostamente foi o ser que falou a mentira pela primeira vez, sei lá, foi o pai da mentira, digamos assim. O pai da mentira. Então, se ele foi o pai da mentira, se ele falou a mentira não é Belial. Ele enganou, digamos assim. Belial, basicamente, ele ocupava o mesmo cargo que, tipo, Satanás ocupava o mesmo cargo que Samael, né? Cara, eu acho que Michel e Samuel é a mesma coisa, sabe? No satanismo eles gostam de diferenciar, mas eu acho que é a mesma coisa. É o mesmo ser. Ele ocupava o mesmo cargo que Jesus Cristo. Ele era a vida, a verdade. Basicamente ele era um espírito do bem, sabe? Ele era o espírito da luz. Ele que representava a luz. Mas depois eu não entendo essa história da Bíblia, cara. Não faz sentido na minha cabeça. Depois ele mentiu, sabe? Acho que ele conheceu o bem e o mal. E, cara, a Bíblia não tá descendo mais na minha garganta, cara. Parece que é mentira isso aí, cara. Não existe essas coisas. Não existe. Não existe, cara. É uma mentira que contaram pra você. É uma mentira deslavada. Nunca houve um começo, nunca vai haver um fim. Todos os deuses que falam que é o Criador, eles estão no ciclo de Sansara, eles não alcançaram o estado de Buda. Eles acham que são eternos, mas eles também têm. Eles vão ter o fim. Eles também vão morrer. Eles acham que é eterno, porque eles têm uma vida tão gigante, uma longevidade, né? Porque eles fizeram muitas coisas boas na outra vida dele. Basicamente, Deus é... Mas é Deus, pra mim, ele ainda tem o ego. Ainda ele tem o ego. Pra mim, ele fez uma injustiça, Deus. Ele fez uma injustiça, Deus. E talvez talvez seja uma mentira, sabe? Que os demônios são maus, sei lá, são totalmente maus. Eu acho que foi uma história contada pela igreja pra botar medo nos cristãos. Pra falar que o inimigo deles não é o ego deles. Na verdade é o ego, cara. Satanás representa o ego. Talvez nós estamos falando de um ser que nem existe. Nós estamos divagando, tá ligado? Nós estamos falando de um ser que representa
o ego, sabe? Na teologia liberal fala que ele representa o ego. Eu acho que ele é um ser existente, mas ele representa o ego. Que basicamente no islamismo fala que ele é uma pessoa, é um ser muito, ele é um ser que representa o ego, o orgulho. Representa o ego, o orgulho. Mas, cara, eu não acredito mais nessas mentiras. Que a associação do pecado. Cada demônio tem sabe? Uma associação. Tipo, esse é o demônio do orgulho, tal. Parece que o ser humano, ele gosta de tirar a culpa dele, né? Ele fala que, tipo, cara, você causa, se você causar, você causa o mal de você. Você que causa o mal, sabe? Não é culpa do diabo. É uma luta entre você mesmo, entre si mesmo, o ego. E não tô falando do ego na questão da psicologia. Nossa, passou muito tempo. Nossa, eu tô muito chapado. Eu tô muito com sono. É psicologia, né? Psicologia. Tô falando do ego. O ego a gente precisa pra sobreviver. É a gente. O ego é a gente, entendeu? É a gente em si. E nós fica entre o bem e o mal. Que é o superego e o id. Que basicamente o superego é onde nós tem a nossa. É tipo o nosso anjo, digamos assim. O nosso lado bom. E o outro lado é o nosso lado mais instintivo, sabe? Mais instintivo. O ego no budismo, ele representa uma visão errada que você tem de você. Ou seja, o ego, o ego que fala no budismo não é a mesma coisa que o ego da psicologia, sabe? O ego, você vai só vencer, vai se saber quem é você. Na verdade, não existe. Fala que o budismo fala que o ego ele é tão forte que até acho que até Deus tem ego. Pra mim, Satanás representa eu acho que ele é o mesmo ser que Kemetiel, sabe? Ele não ou é o Samael e sei lá, representa o ego de Deus. Representa o mal, sabe? Representa o mal, sabe? Nós fica falando isso, né? Acho que isso é uma coisa que foi uma lavagem cerebral que fizeram na nossa cabeça, cara. Nós tem assim, a visão da gente é muito errada. A gente acha que nós somos os seres mais importantes do universo, sei lá, existiu, sei lá. Nós temos umas histórias muito para mim que não desce, sabe? Não desce, mas história que não desce. Eu acredito em outra coisa que faz mais sentido. Basicamente, teve dois espíritos, tem dois princípios básicos no universo. Dois princípios, tá? Dois princípios, não são espíritos. Deixa eu pensar para não falar besteira. São, acho que são ao mesmo tempo que são princípios, eles existem em espírito. Basicamente, a Trindade do Mal é feita por três seres. Por isso que eu não acredito que Samael veio depois. Ou ele veio depois. E a Bíblia tá totalmente errada e o satanismo tá com a razão. Porque Samael é Satanás, você não sabe. Você não sabe. E tem muitos segredos, né? Que eu não sei. Que eu só pesquisei aí eu tô falando pra vocês.
Mas eu acho que não vou ficar revelando mais o segredo, porque parece que o satanismo tá com a razão, sabe? Parece que o satanismo é o único, os únicos caras que dá uma... Eles dão ajuda aos daimons, sabe? Sabe? Belial não tem ninguém, sabe? Os únicos seres que se importam com o Belial são os seres que invocam ele. E invocam ele pra pedir coisa, né? Foda, né? Não pé, não fala, né? Pra, sei lá, mudar, sei lá, pregar o evangelho. Cara, eu acho que seria uma coisa mais bonita do mundo os cristãos orar por esses deuses, cara, que foram caídos. Porque Satanás, ele não foi Samael, ele não foi o ser que criou a maldade, cara. A maldade é uma coisa que Deus criou, caralho. Deus criou as trevas e a luz, ele moldou. Ele que fez esses dois princípios. Ou seja, ele que fez os dois reinos. Ele criou o reino o reino da maldade, que era basicamente para ser, se eu não me engano, era para ser um reino separado, onde foi onde Quemetiel foi, sabe? Ele foi destruído, Quemetiel, não destruído, a essência dele continuou. E basicamente no satanismo ele não acredita que Belial foi depois, sabe? Ele acredita que foi primeiro Quemetiel, Belial, depois foi Otiel, depois foi Samael. Mas Belial, ele fala que ele ocupava o mesmo cargo que Miguel. E Miguel é o ser é o ser da verdade. Possivelmente, né? Eu não acredito nisso, cara. Eu acho que isso foi uma lavagem cerebral, cara. Miguel não existe, cara. Vamos parar com essas coisas. Vamos estudar da onde veio os anjos. Cara, se você estudar, você vai ver que não tem nada a ver, sabe? Não tem nada a ver. Se você estudar a história de Miguel, M-I-K-A-E-L. Micael. Basicamente eles são seres, cara, que também estão no ciclo do Sansara, tão batalhando. Tá, sabe, é um ciclo de ódio, sabe, digamos assim, podemos dizer. É o Pen do Naruto sempre estava certo. É um ciclo de ódio. Basicamente, não faz sentido, cara. Pra mim não faz sentido Deus ter, sabe, criado um ser e esse ser escolheu a pior escolha, sabe? Sei lá. Eu acho que a maldade, a bondade tem que existir. Nós somos burros, nós estamos falando que Deus é totalmente bom, ele é bom. Não faz sentido, cara. Isso não faz sentido. Ele também criou a maldade. Tem esses dois conceitos na realidade. E esses dois conceitos não foram os princípios. As duas coisas que. As duas primeiras coisas que existiram. Teve coisas antes que existiram. Basicamente, eu acho, cara, que Kemet-El, sei lá, é um ser que remete o mesmo Samael, sabe? É o mesmo ser. Pra mim não faz sentido ele ser um ser diferente. Porque eu não vi uma citação falando que Kemet-El é um ser. E é um ser que eu não conhecia, sabe? E as pessoas não tem muita explicação pra ele. Só fala que ele é o imperador supremo das Clivotes. Ou seja, é o primeiro ser que. Ou seja, possivelmente ele é o primeiro ser que falou a mentira. Possivelmente. Ele foi o primeiro ser a se rebelar contra. Não se rebelar, mas como posso dizer? Ele foi o primeiro ser que
que quer voltar à causalidade, porque ele é causal, é a luz a causal. É, Satanás é o portador da luz, sabe? Ele basicamente ele quis voltar. Satanás sempre vai querer voltar ao caos primordial. É isso que ele quer fazer. Ele acha que Deus tá errado, sabe? Ele acha que Deus tipo, as forças do mal, essas quatro forças, tipo, Lúcifer pode ser um ser diferente de Satanás. Pode ser. Pode ser. Samael e Lúcifer pode ser diferentes, sabe? Possivelmente, sei lá, eu acho que o Lúcifer talvez foi um querubim. Ele representa a luz causal. Ele era o ser mais perfeito de Deus, sei lá. E depois do depois desse ser, desse Kemitial, veio veio, segundo o satanismo, veio veio o Belial, o Belial que se rebelou, ele foi o segundo que se rebelou, mas é uma história, não é verdade, eu não sei se é verdade. Depois foi Otiel, depois foi Samael. Ou seja, são seres que estão se rebelaram contra Deus, sabe? Basicamente, esses três outros seres que vieram antes de Samael são os seres que veio antes da maldade. Eles veio antes, possivelmente eles veio antes da maldade. Possivelmente só que se criou a maldade quando se criou o Tiel. Porque o Tiel, tipo, ele teve ele foi o primeiro ser a como posso dizer? Ele foi o primeiro ser a ter a vontade de destruir, sabe? Ele foi o princípio do mal, esse ser. Não sei se era o princípio do mal ou o imperador da escuridão. Mas basicamente, através do terceiro ser, se surgiu um mal. O princípio da a dualidade tipo, surgiu nesse terceiro ser. A dualidade. Ou seja, a batalha que sempre acontece, o bem e o mal. E ele foi também destruído, mas a essência continuou. E depois veio Samael, sabe? Que possível que era, eu acho que é filho de Deus, é Satanael. Não sei. Tipo, Deus tem dois filhos desses, você não sabe, ele tem o filho Satanael e Jesus Cristo. E eu acho que ele fez Samael ser o último ser, sabe? Que vai representar. Porque eu acho que ele já sabia, sabe? Que ele ia ser desse jeito. Mas por que ele criou? Porque eu acho que tem várias linhas do tempo. Possivelmente, é uma coisa, né? É uma coisa que eu penso. Poderia ter a possibilidade dele não ter ido, sabe? Ou sabe, Deus sabe, ele sabe muitas coisas. Eu não acredito que ele é onipotente, onisciente, onipresente. Eu não acredito. Pois senão ele, sei lá, cara. Ele. Ele, tipo, sei lá. Ele ajustaria o universo, sei lá. Ele ia ter um poder, sabe? Pra ajustar a maldade. Porque eu acho que o universo tá desequilibrado. As, tem menos maldade. Tem mais bondade do que maldade. E as coisas têm que ser equilibradas. A gente tem que equilibrar nossas energias. Por isso tem o caminho do meio. Que é os prazeres da vida. Que pro Buda representava a maldade, né? Mas é o caminho do meio, sei lá. É você ter uma mente.
Tipo, um Buda não é questão de ele ser mal ou bom. Tipo, um Buda não tem essa percepção. Um Buda é muito mais inteligente, sabe? Porra, o Buda, ele entendeu que a maldade humana, ele entendeu, acho que ele não falou dessas bobagens que a Bíblia fala. Pra mim isso é tudo uma história pra pessoas dormir. Essas histórias, sabe? Pra mim, para mim, Satanás é uma mentira, sabe? Ele não é o pai da mentira, ele não é esse ser, sabe? Tão temido. Sei lá, cara, ele não é. Basicamente as pessoas culpam as coisas, né? Por elas ser o que são, pela maldade existir. Em vez dele falar assim, eu que causo mal. Eu tenho. Eu sou dual, sabe? Eu sou igual o Satanás. Vocês são igual Satanás, cara. Vocês são duais. Eu sou bom e mal. Eu tenho conhecimento das duas coisas. Eu tenho esse conhecimento, sabe? Nós tem isso implantado. E basicamente o Samael ele trouxe a maldade para a realidade. Tipo, tipo, foram trancados em outro lado. Tem um outro reino no universo. Que possivelmente foi o reino que Samael, basicamente, ele foi o primeiro ser que, possivelmente, ele foi o primeiro ser. Ele foi o ser que se apaixonou, segundo a história, né? Pelo pecado. Pelo pecado. E teve uma história que ele teve uma. Tipo, ele. É uma história meio estranha. Mas para mim não faz sentido. Sendo um budista, não faz sentido. Para mim, Deus criou a morte também. Ele que criou a morte. Entendeu? Ele criou a morte, cara. Não é. Ele não teve. Foi do Satanás. Fez sexo com o pecado, sabe? É a mulher dele se apaixonou e teve o primeiro ser, a primeira, sei lá, coisa para destruir, que foi a morte. Que, cara, pra mim é uma história para pessoas, as pessoas para beber dormir. Não faz mais sentido pra mim essa história. Pra mim não faz sentido, não faz mais sentido. Porque não faz sentido, sabe? Antes de Deus, Deus não tá prestando atenção. Deus, ele é uma pessoa, é um ser que tá pegado com amor, sabe? O amor é uma causa, se ele for um causador de apego, ele vai ser um causador de sofrimento. Ou seja, até Deus tem um tipo de sofrimento, mas é muito pouco. Ele é um ser muito mais feliz. Ou seja, ele deve mais glórias. Mas quem deve mais glórias ainda é os Budas, não são os deuses. Nem o criador do tempo, digamos assim, o criador do cosmos, digamos assim. Ele não foi o primeiro, sabe? Ele reencarnou, sabe? Ele foi uma pessoa boa. Ele foi um ser vivo, um ser da onde, de outro lugar, sabe, de outro cosmos, de outro. Talvez ele se manifeste em infinitas realidades, infinitas multiversos. Existe infinitos deuses, sabe, infinitas possibilidades. É o multiverso. Isso que é o caos. O caos ele tem várias, podemos dizer assim, ele tem várias realidades, né? Nossa realidade é o cosmos. Já tem coisas que estão que tá coisas que rodeiam o cosmos, que são o caos colérico, que basicamente são as 11 entidades anticósmicas, onde Satanael é o como chama, é o é o cara que lidera Satanael, e basicamente são um dragão
Eles são 11 entidades que se fundem, que formam um dragão que se chama Azedeit. Eu acho que é isso. Desculpa, se eu estiver falando errado, desculpa. E basicamente esse ser, ele representa o Tetragrammaton Sinistro. Ele é um ser que se opõe... Porque eu acho que ele tem vários nomes. Kemitchel, tipo, é basicamente... É os... Como consigo dizer? Porque eu não tenho os livros, sabe? Eu não peguei o livro mais foda do satanismo, que chama O Outro Lado. Que basicamente é o outro lado, o que significa? Existem dois reinos. O reino da bondade que é basicamente o cosmos. Não era pra existir a maldade no cosmos, né? Não era pra existir a maldade na criação. Deus fez as duas coisas separadas, né? Ou ou ele... Cara, é muito difícil explicar isso, cara. Porque ele foi o ser... Parece que Kemitchel é um ser que não foi criado por Deus. É um ser que ele surgiu da a causalidade. Ele não foi causal, ele não foi, sabe, Deus não fez ele. Deus não falou que ele fez o cosmos com uma com uma é, uma língua, né, a língua dos anjos, né, que os pastores ficam falando que é verdade isso aí. É uma, esqueci o nome da, da língua, mas ele fez o universo com a palavra, que é a palavra personificada. E faz sentido, né? Porque ele fala que é o verbo. O verbo é Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo representa a criatividade da criação. Já o outro ser representa... É uma questão muito difícil, né? É que Michel representa o outro lado, sabe? Isso é o outro lado, a questão destrutiva. Primeiro existiu a força criativa, ou seja, Deus, através do caos não existia nada. O caos é o nada. É um plano pandimensional, que existe infinitas dimensões temporais e espaciais, tem infinitas. Ele, tudo é possível no caos. Tudo, tudo. Ele não é regido pelas leis físicas. Ele é a dimensão zero. Ou seja, basicamente ele não tem espaço. Ele não tem espaço. Pode parecer estranho. Ele tem espaço infinito e tempo infinito, tipo, dimensões infinitas, sabe? Temporais e espaciais. Mas ele também representa a dimensão zero. Ele é o nada e o tudo. Por isso que chama caos. Tudo veio do caos. O cosmos foi possível, a ordem foi possível, porque o cosmos é a ordem. E eu acho que o cosmos era para ser uma criação eterna. Ou não. Ou Deus sabia que não dava para isso é uma criação eterna. É tipo... Ou seja, falou que antes, né, era uma utopia, sabe? Antes sabe, existia a maldade, sabe? Da maldade entrar na realidade. Era uma utopia. Era uma coisa perfeita, só tinha paz e harmonia. Mas aí o caos, digamos assim, depois eu vou estudar mais isso para explicar melhor. O caos ele entrou na realidade por um ser que conheceu o pecado, que possivelmente é Kimichel,
que ele foi um ser criado por Deus, sabe? É um ser que tá... que basicamente é um Deus estrangeiro, sabe? É um Deus que representa exatamente a oposição de Deus. Ele representa o caos colérico. Ele é o tetragramaton sinistro, sabe? Deus é eu sou o que sou e eu não sou o que sou. Kemichel, basicamente. Ele, tipo... ele é causal. Ele primeiro teve a reação, depois foi a ação. Ou seja, é difícil da gente pensar nisso, né? Ou seja, o caos entrou na realidade. Eu acho que teve um ser que permitiu que o caos entrasse na realidade. Talvez o cosmos, Kemichel, Belial e Otiel foram seres talvez antes do cosmos. Talvez, antes do cosmos. Talvez. Foram seres antes de Jesus, talvez. Ou não. Ou Jesus existia antes. É uma coisa muito difícil de explicar. É uma coisa muito difícil de explicar, porque o satanismo, ele fala que Samael e Kemichel são seres diferentes. Isso dá um bug na cabeça da gente. Aí eu tento explicar aqui e não consigo explicar. E o vídeo tá acabando. Eu tô lento. Eu tô dias sem dormir, eu não tô conseguindo dormir. Enfim, eu não consegui explicar porcaria nenhuma nesse vídeo, eu tô totalmente errado. Mas vocês entenderam que religião é uma coisa difícil de você unificar elas, sabe? Falar, cada religião tem um ponto de vista que, sabe, elas complementam. Mas tem algumas coisas que são, cara, são tendenciosas. Eu acho que Belial sofreu uma injustiça. Ele não deveria ter passado por isso. Porque, segundo o que eu sei, Scheme Shell é uma, sei lá, uma teoria, sei lá, foda-se.